nós sabemos que a escolha da página, muitas vezes a gente pensa que é nossa, mas é a espiritualidade que escolhe. Vou contar mais um fato, né? Ontem eu estava com essa intenção na minha mente de escolher uma página de hoje. E a espiritualidade vai nos mostrando, e eles abriram essa aqui para que a gente lesse hoje. É do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. É a mensagem de número 3, o arado. Muitos já conhecem, mas é muito propícia para o tema de hoje. Vamos ouvir. O arado. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Está registrado em Lucas, no capítulo 9, versículo 62. Aqui vemos Jesus utilizando na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos. Efetivamente, se desejasse, o mestre criaria outras imagens. Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples. O arado é aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina. Provoca suor e cuidado. E, sobretudo, fere a terra para que produza. Constrói o berço das sementeiras e, à sua passagem, o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade, na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdias que caem sobre nós, e que, se foram sem qualquer aproveitamento para o nosso espírito, no sol do amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusados, por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Examinemos tudo isso e reflitamos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer que, depois dele, chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Muito emocionante essa mensagem para todos nós. Que sejamos realmente dispostos a arar essa terra, a trabalhar no bem. Meus irmãos, vamos orar. Vamos todos orar. Fechar os olhos e elevar o nosso pensamento, os nossos sentimentos ao mais alto, a Deus, a Jesus. Mestre querido que está sempre conosco, iluminando os nossos caminhos e nos abraçando sempre em nossas dificuldades, nos mostrando sempre qual o melhor caminho a seguir, que tenhamos força, coragem e fé para tomarmos a decisão correta de seguir esse mestre querido. Obrigado a Frei Fabiano, mentor desta casa, que nos abraça, nos acolhe sempre, que nos dirige, para que cada vez mais possamos aqui ou onde estivermos trabalhar na caridade, no amor em servir. Muito obrigado, Frei. Muito obrigado a toda a espiritualidade amiga desta casa, que são muitos,
pois aqui se faz um ponto de luz, e essa luz irradia por todos os lugares que pensamos, que mentalizamos, em que desejamos. E assim, pedimos a permissão a toda essa espiritualidade a iniciarmos a nossa palestra desta manhã, onde com alegria em nossos corações, esta casa, ponto de luz, farol que ilumina, completa 18 anos. Que possam ser muitos e muitos mais anos pela frente. E que Jesus esteja sempre entre nós. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Hoje, então, com alegria, recebemos aqui nosso irmão Santana Marran, do GEA, lá de Bangu, Padre Miguel. É uma amizade muito grande que nós temos com ele. E ele com seu João Maceió, com todos nós, né? Com Dona Nelly. Então, é uma alegria muito grande. E nós pensamos nele, né? Uma pessoa alegre, uma pessoa divertida, para falar sobre a alegria de servir. Então, nosso tema de hoje é como está ali, ó, Casa Espírita, alegria em servir. E ele vai nos ajudar a entender esse tema, e todos nós vamos sair daqui com os corações mais felizes. Bom? Bom dia a todos. Graças a Deus. Eu fico com medo quando não responde, eu tenho medo da espiritualidade responder, eu saí correndo. Obrigado, tá? Eu já sei que estão todos encarnados aí. Beleza? Domingo de manhã, todo mundo com fome, mas vocês vieram alimentados, né? Graças a Deus. Obrigado. Vamos então, a alegria em servir. Como ele disse, não é de servir, é em servir. Se colocar, né, à disposição. Porque às vezes a gente fica esperando um chamado. Não, uma hora vai ser chamado. E não é assim, a gente tem que se oferecer para o trabalho. Porque a gente tem que ter a boa vontade de se oferecer para o trabalho. Eu quero, tem alguma coisa para fazer? Porque ficar esperando, o tempo passa, o tempo passa, o tempo passa. E quando a gente percebe, a gente já tem que ser ajudado. Não consegue mais servir, vai ter que ser servido, né? Então, procurar. Essa alegria em servir, eu sou baiano, preguiçoso. Vocês imaginem. Existem 3 velocidades na Bahia, né? Que é devagar, muito devagar e Dorival Caymmi. Sou eu. Então, por favor, vamos servir com alegria. Essa alegria tem que acontecer no domingo de manhã, em todos os horários. A sorte é que eu sempre acordei cedo. E domingo, então, que era dia de a missa, então era maravilhoso. Uma das melhores coisas da semana é você sair para fazer, né, para falar de Jesus, para ouvir falar de Jesus. Então, vamos servir. Eu trouxe aqui para a gente, deixa eu passar aqui. Eu liguei aqui, não passou. Ai. Eu nunca tinha ouvido falar, tá? Então eu estava até conversando aqui com o Henrique, com ele, que eu nunca tinha ouvido falar desse senhor Alfred Russel Wallace. Vocês já devem ter ouvido, porque vocês são muito mais estudiosos do que eu. Então a história é a seguinte: esse homem, ele já esteve na Amazônia, ele está ali, ó, nasceu em 1823 a 1913. Ele esteve na Amazônia, ele saiu por aí estudando, cientista e tal. E numa dessas viagens dele, ele pegou uma febre tropical, imagina. E aí ele teve um insight, ele pesquisava, né, sobre as espécies de animais e tal. Ele teve um insight. Nesse insight, ele escreveu para Charles Darwin. E aí era a teoria da evolução das espécies que ele escreveu, antes do Charles Darwin publicar. Charles Darwin já estava estudando há 10 anos, mas não tinha publicado ainda. Então, quando ele teve esse insight e escreveu para o Charles Darwin, o que é que o Charles Darwin fez? Mais
que imediatamente publicou o seu livro. Publicou, mas deu crédito também a ele. Mas vocês já ouviram falar dele? Pois é. Raras exceções, a maioria esmagadora não ouviu falar. E sabe por que ele não foi tão falado? É por isso que eu trouxe a história dele assim. Eu só vou contar por que ele não foi tão, digamos assim, lembrado. Porque naquela época estavam surgindo aquilo que a nossa história do Espiritismo nos faz estudar, as mesas girantes, naquele período. E ele começou a fazer o quê? Começou a estudar sobre as mesas girantes. E o que é que se faz com a pessoa que começa a servir? Não. Ele estava falando sobre coisas que a gente não entende. Então ele foi tirado da história porque ele começou a acreditar em coisas que não podia se acreditar naquela época. Vocês lembram que o Kardec era o Hippolyte Léon Denisard Rivail e colocou o codinome de Kardec para que não utilizasse a história dele como educador não fosse abalada e também não viesse a influenciar dos espíritos. A doutrina é dos espíritos, o Kardec apenas foi um que recebeu essa missão de nos trazer. Mas ele ficou esquecido na história. E agora, com a internet, já tem museus com histórias dele, falando sobre a história dele, porque se percebeu que a doutrina espírita está aí, consolidada. Mas naquela época, imagine, um cientista acreditar em reencarnação, um cientista ia a favor desse tipo de coisa, então ele ficou esquecido. E aí eu trouxe, porque eu achei assim, servir não quer dizer que a gente vai se dar bem, não. Que a gente acha, eu estou servindo a Jesus, vai tudo dar certo. Lê do engano nosso. Lê do engano. Às vezes até a coisa fica difícil a beça. Dentro do lar, no trabalho. Vocês lembram do Divaldo Pereira Franco, que enxergava os espíritos, não sabia quem estava vivo e quem não estava, chamavam ele de louco. Ele está falando com fantasma, não tem ninguém ali. Então é difícil. Você servir não é fácil. Porque a gente fala, alegria em servir, nós temos que ter. Mas não vai ser fácil. Não vai ser esse mar de rosas, não, como diz a música. Eu não te prometi um mar de rosas. Vai ser árduo. A compensação não é daqui. Não é aqui. Não é aqui que a gente deve receber os louros, o bônus hora. Tem gente que quer o bônus hora na hora, né? Tira a foto, bota e quer os likes. Recebe. Mas não tem a compensação depois. Então vamos cantar. Já lembrando que nós vamos passar por problemas. Eu trouxe aqui sobre a alegria de servir, tudo isso eu fui pesquisando e trazendo. O acolhimento e serviço. Casas espíritas focam em receber todos com um sorriso e amor, promovendo paz e harmonia. A primeira coisa que eu encontro quando chego aqui é um sorriso. Lá embaixo, as pessoas que já estão ali, sorriso aberto, braços abertos para o acolhimento. Ambiente de harmonia. A casa espírita deve ser um local de fraternidade, amizade, cordialidade entre os participantes, essencial para a saúde espiritual. Aqui nós temos um verniz social. Muitas das vezes em casa a gente não consegue ter. Aí vão falar assim, mas é em casa que deve ter, sim, mas já que a gente não tem e aqui tem, já é um treinamento. Vamos treinando, até um dia levar isso para o nosso lar. Esse verniz de tratar todos com cordialidade. Vamos cantar então. Eu fiz essa canção, e todo mundo sabe que eu sou apaixonado por essa pessoa que está ali embaixo. Eu tenho até medo de ficar perto dele, porque eu quero abraçar, quero pegar e colocar aqui dentro do coração e fica aqui, sai não, fica aqui. Então, essa é uma das canções que eu fiz, tá no Spotify, tá para quem quiser. Aí vocês cantem, por favor, que preguiça, domingo de manhã. Na, 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 na.
la 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 la. A casa espírita deve ser um lugar de acolhimento, um encontro de irmãos, um grande abraço entre amigos. O centro é o nosso lar espiritual na terra, onde a comunicação entre nós é invisível, um pedacinho do céu, um lugar de oração, onde ficamos em paz, recarregando as energias. Estamos nessa vibração de buscarmos melhorar, aprender a ser feliz com o que aprender. Larará. Ser feliz com o que aprender. Larará. Larará. Ser feliz. A casa espírita deve ser um lugar de acolhimento. Então isso aqui é uma casa espírita? É um dos lugares mais acolhedores que eu conheço. É uma casa espírita. Aliás, ouso dizer que em todas as casas que eu já fui, eu não sei se é porque é certa pessoa que está lá embaixo, que ele fica dando meu... Não, fala com ele faz palestra. Aí todas as casas que eu chego, eu sou bem recebido e bem acolhido. O escudeiro está lá embaixo, ele vai e fala, ó, trata bem o cara aí. O pessoal não vai com a minha cara, mas vai com a cara dele, aí acaba obedecendo. Então, é isso aí. A casa espírita é para ser esse lugar de alegria. Um pedacinho do céu, um lugar de oração, onde a gente fica para recarregar as nossas energias. Se você não sai melhor do que quando chegou aqui, não saia. Pede passe, pede para conversar com alguém, porque você tem que sair melhor do que chegou aqui. Aliás, ele tem uma frase dele lá, né? Seja motivo de alegria onde quer que você esteja. Então essa casa é um motivo de alegria. Ela foi criada para isso, para trazer alegria para os corações de quem aqui, e de todos, né? Mas a pessoa vem aqui e recebe esse banho de alegria. Toma aí, essa alegria. Aí vamos seguir aqui, que o tempo urge ali, então. O propósito da caridade. Por que eu trouxe o propósito da caridade? Porque a alegria só vem quando você faz algo de bom. Você só consegue verdadeiramente ser feliz com a felicidade do outro. Às vezes você pode ter dinheiro à beça, aí o que falta para você? A felicidade do outro. Porque você não consegue ser feliz assim, não vendo o que está acontecendo no mundo. Existem pessoas passando fome, morrendo em guerras. Então, servir ao próximo é um caminho para a evolução espiritual, libertando-se do egoísmo e da busca por reconhecimento. Que às vezes a gente quer só reconhecimento. Isso é egoísta demais. Porque quantas pessoas serviram que a gente não conhece? Nós conhecíamos o Wallace? Não. Mas olha a importância dele. E nós não reconhecíamos, porque ele serviu. Então somos formiguinhas. Está aqui. Todo lugar que eu vou, as pessoas falam de Altivo Porfírio, né? Falam de tantas e tantas outras pessoas que foram patriarcas de alguns centros espíritas, fundadores e tal. E eu falo, eu conheço o Sr. João Maceió. Tem lugares que as pessoas falam, quem é o Sr. João Maceió? Eu falo, eu conheço, um amigo e tal, e conta a história. Então, mas esse reconhecimento são as pessoas que vão falando. Ele não sai por aí, ó, eu sou o João Maceió. Não, a gente que vai espalhando por aí, ó, o cara é bom, o cara entende de espírito. São quantos anos estudando o livro dos espíritos? Mais de 50, né? Imagine. Aí segue ali, ó, voluntariado com amor. Que às vezes a gente está com a raiva para servir. Tomara que acabe logo. Mas é voluntariado com amor. É claro que o serviço vai sair, gente. Vai sair, mas dá trabalho. A espiritualidade, se nós não atrapalharmos, já está bom. Se a gente não atrapalhar, já está bom.
O verdadeiro serviço é a doação generosa e sincera, encontrando felicidade no ato de amar e servir ao próximo. Por isso que a doação de si, não do dinheiro, da parte material, mas do seu tempo, que é um bem precioso, isso a gente às vezes peca, não quer atender, não quer, eu não estou com tempo para ouvir, não posso. Graças a Deus, eu tenho aprendido com essas pessoas. Você liga, ele atende. Você vai na casa, ele atende. Então, é um aprendizado constante que a gente vai tendo com essas pessoas. E vai dizer, meu Deus, eu tenho que ser assim. Eu não posso fugir. Eu dou um dinheiro e tá bom. Não. Às vezes a pessoa quer um aperto de mão ou só quer falar. Outro dia, uma pessoa, na saída de uma casa espírita, Casa do Caminho, ali em Bangu, que entrega quentinhas, uma pessoa ficou me gritando e eu não sabia quem era. Era um rapaz com deficiência visual. Santana, eu quero te abraçar. Aí eu fui e abracei. Aquele abraço que eu sou muito, eu fico assim, eu não conheço tal, não sei, aí abracei. E aí você pensa assim, meu Deus, era só um abraço, só queria um abraço. E às vezes a gente se nega. Porque era morador de rua, porque era isso. E a gente se nega. Aí acha que o dinheiro é que é mais importante. A pessoa quer o contato humano. Aí vamos cantar mais um pouco. Eu não escutei a voz de vocês porque vocês não conheciam. Então, lá em... eu esqueço o nome da casa. Aqui em Campo Grande, eu esqueci o nome da casa. Sei que eu estava até com o André Luiz, a gente estava fazendo um estudo, aí eu falei assim, olha, eu vou cantar uma canção agora, e eu quero saber se vocês estão prestando atenção. E depois que eu cantei, só uma criança que estava prestando atenção. Tinha umas 100 pessoas, só uma criança que estava prestando atenção. Uma criança que depois a mãe veio para mim e falou, ele tem autismo, por isso que ele presta atenção no que se fala. Ele foi o único. Ela estava lá nessa palestra, você lembra? Ela estava lá nessa palestra. Que eu só cantei, o André que fez a palestra, eu cantei. Então vamos ver se vocês estão prestando atenção. Vamos ser autistas, prestar atenção. Quem quer ser feliz, levante a mão. Algumas pessoas prestaram atenção. Você acredita que só o menino fez assim na hora? Quer dizer, ninguém queria ser feliz, só ele. E ele saiu dali felicíssimo. Então vamos de novo, agora que vocês estão prestando atenção, vamos lá? Quem quer ser feliz, levante a mão. Pois é. Junte-se a nós nessa canção. Que um segredo vamos lhe revelar. Venha com a gente desvendar. Quem quer ser feliz, enxergue além. Os médios amam. Busque perceber o outro também. Saia ao encontro de outro alguém. Saiba, pois, que nada faz tão bem. Que mais nada dessa vida nunca se caminha só. O amor é o que desata qualquer nó que na estrada dessa vida nunca se caminha em vão. Vamos juntos entoar esse refrão. O refrão passa. Faça acontecer, faça acontecer, faça com os outros, amigos, que queres que façam com você. Faça acontecer, faça acontecer, faça com os outros,
amigo, que queres que faça com você? E para encerrar, vamos ser felizes, então? Quem quer ser feliz, levante a mão. Esse é o intuito, né? Todos nós estamos perseguindo essa felicidade. E nós somos fadados à felicidade. Às vezes a gente se coloca em umas situações que nos deixam tristes. Não é ninguém que coloca a gente não, tá? A gente se coloca nessas situações. Eu falo muito, peraí, deixa eu ir aqui, senão eu não vou cantar tudo. Gratuidade. Isso é uma coisa que fascina na casa espírita. Todos que servem na casa espírita não ganham um centavo. Aliás, acabam pondo do próprio bolso. Muitas das vezes. As pessoas que recolhem alimento, às vezes não tem, vai ter que ter, aí vai lá e sempre surge o dinheirinho para comprar. As atividades, incluindo a mediunidade, são baseadas na troca fraterna e na gratuidade, sem expectativas de retribuição. Cobrar pela mediunidade, isso é estranho, né? Mas tem gente que faz isso. Faz. Caridade como meta. Caridade, a minha meta é ser caridoso como o seu João Maceió. Então, servir a Deus implica em colocar os dons e talentos a serviço da comunidade, aliviando o sofrimento dos necessitados. Qual é o seu dom? Eu só sei varrer casa. Então, vai varrer a casa. A casa espírita precisa de alguém para varrer a casa. Eu só sei servir o copinho d'água. Vai servir. Eu só sei cantar. Eu pensei que estava isento. Vai fazer estudo com música. Preguiçoso do jeito que eu estou, eu falei, meu Deus, cara, vamos lá. Vamos servir com alegria naquilo que a gente tem para dar. Aí segue aqui. Vocês conhecem essa? Por favor, eu estou aumentando a música para ficar mais conhecida para vocês cantarem. Agora eu não quero nem pronunciar, só vocês. Uma palavra. Aí. Letrinhas. E o quê? Fica mais bonito quando vocês cantam, viu? Que alguém tem que levar cativo, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que cativou, no deserto tão só. Vou tentar cativar. De novo, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Essa letra é de um livro popular, né? Um dos livros mais lidos e vendidos do mundo. Vocês sabem, né? O Pequeno Príncipe. É do Antoine Saint-Exupéry. Aprendi na casa espírita. Essa pronúncia, eu sou um francês nato, cara. Você está pensando o quê? Então, olha só, que letra. É carregar um pouquinho a dor de alguém. E às vezes carregar a dor de alguém é só ouvir o que ele tem para falar. A pessoa só quer desabafar. Nos dias de hoje, onde ninguém quer se ouvir, onde ninguém quer se olhar. As pessoas nem mostram mais a face, mandam emojis. Aí a minha esposa fala assim, eu sorri. Eu falei, não sorriu não. É um bonequinho e eu não quero, eu quero teu sorriso. Mas o meu sorriso amarelo é o que eu quero. É o que eu quero aí, ó, sorriso. As pessoas abrir, como diz a minha mãe, mostrar as gengivas. Morrer de rir. É isso. A gente precisa cativar. Você sabe quem foi o maior cativador que teve na história da humanidade? Ela responde tudo. Essa é nota 10, nota 10. Não, eu estou te elogiando. É maravilhoso isso. Jesus, ele cativou, por isso que a gente está aqui, ó,
seguindo. Ele é responsável por todos nós, porque Ele nos cativou. Até hoje a história dele está aí. Somos cativos. Ele nos mostrou isso, que precisamos. Aí porque a família, a gente precisa cativar um ao outro, porque no lar só temos amigos, hein, Senhor? Às vezes, minha mãe teve 11 filhos, 11 obsessores ela colocou aqui. Olha só, que livramento para ela, voltou para a pátria espiritual, todo mundo já estava amando. É maravilhoso. Vamos seguir aqui. Essa eu gostei, tá? Vocês cantaram. Exemplo prático na casa espírita. Atividades comuns incluem assistência espiritual, passes, preleções e ações de caridade, como a distribuição de alimentos. É uma das instituições religiosas do Brasil que mais doam, é o Espiritismo. O Espiritismo doa a beça. Trabalho consciente, independentemente da tarefa. As cadeiras não estavam tudo certinho aqui, chegou gente antes para fazer. A casa estava aberta, a água estava ali, as coisas vão acontecendo porque tem essas formiguinhas. Independentemente da tarefa, seja estudo, assistência ou limpeza, o trabalho deve ser feito com dedicação e alegria. Alegria em servir. Vamos cantar. Como eu sou baiano e, como diz o outro, amostradinho, eu quero mostrar minhas canções. Não, é porque cabia na lição, tá? Por um acaso, eu que musiquei essa letra, que está no Evangelho. Essa também vocês já conhecem, que eu já cantei a beça aqui, tá? Então, eu falo e vamos trabalhar, mas eu quero ficar quietinho e vocês trabalharem, tá? Vamos lá? Vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar, chegou a hora. Não espera o tempo passar, não. Vamos trabalhar, vamos trabalhar, oh, vamos trabalhar, chegou a hora. Chegou a hora de botar a mão na massa, chegou a hora de fazer acontecer. Não dá mais tempo de ficar olhando, a vida passa. Sempre se pode fazer algo pelo próximo, ficar parada e esperar o mal crescer. A caridade é o amor, o movimento vindo de você. Nós somos os trabalhadores da última hora, para ter merecimento temos que nos esforçar, valorizar o tempo que nos resta e fazer o quê? Não dá mais pra dizer que não ouvimos um chamado. Há mais de 2 mil anos ele ecoa pelo ar, e aquele que escuta não importa, o negócio é trabalhar. O refrão vai lá? Vamos trabalhar. Só quem quer trabalhar para Jesus, vai. Todo mundo quer, né? O salário é bom. Chegou a hora. Vamos trabalhar, vamos trabalhar, oh, vamos trabalhar. Tem um amigo lá da Rádio Rio de Janeiro que fala assim: passou da hora, já passou da hora, nós estamos bobeando, mas cada um no seu tempo. Tem gente que ainda não acredita em reencarnação. Sabiam disso? Incrível, né? Há 15 anos eu talvez não acreditasse antes de ser espírita. Graças a Deus, hoje eu sei que nos reencontraremos. Não vão ficar livres de mim não, tá? Aí segue aqui. Eu não vou nem falar sobre a canção. Essa canção está toda no Evangelho. Eu só musiquei, fui pegando o que estava lá sobre trabalho, sobre tal. Chegou a hora, não podemos deixar para depois. É agora, o momento é agora, agora. Ah, depois na próxima você pode vir num país que não tenha nem condições de ser espírita. Aliás, não tenha nem condições de falar em Jesus. E aí? Aqui nós temos oportunidades, está aí. É a hora, é agora.
E nós somos os trabalhadores da última hora, eles já plantaram tudo. Essas pessoas já vinham. Ah, mas e como é que a gente vai ficar sabendo de coisas novas? O Chico Xavier já não está aí para escrever os livros, para trazer os livros, mas a gente nem leu toda a... Vocês leram os 400 e muitos livros que eles fizeram? A gente não leu ainda e quer novos, para quê? Vamos estudar o que está aí. Aí segue aqui. É que o Senhor está subindo ali, ó. Grupo espírita sem alegria entre os que deles fazem parte. É luz mortiça que não ilumina a mente e nem conforta o coração. O Espiritismo, sendo como é o Consolador prometido por Jesus, no cumprimento da sua missão de consolar, tem que contar com a boa organização dos centros espíritas, que não deve ser somente a casa de tijolos e pedras. Isso aqui tem que ser um lar, onde os nossos corações é que fazem essa harmonia. Mas muito mais do que isso, deve ser um local onde se reúnem para estudar, aprender e depois colocar em prática, que essa é a parte que a gente ainda peca muito. Lê, estuda, mas na hora de praticar, nós ainda pecamos muito. Depois colocar em prática o amor fraterno entre seus participantes. A gente acha que é lá fora. Quem é o próximo mais próximo nosso? Nesse instante. Aqui, estamos aqui. Estamos, ele está aqui, graças a Deus. Então agora eu que vou me beneficiar, não é isso? Então é isso. O nosso próximo está bem próximo, a gente fica esperando lá fora acontecer alguma coisa, está aqui. Às vezes a pessoa do teu lado está precisando de um abraço, uma palavra, oi amigo, tudo bem? Estava com saudade. Às vezes só isso. Aí, lembrando da Patrícia, que pena que ela não está aí para a gente ouvir a voz, mas de lá ela vai cantar quando ela ouvir. Vamos lá, são vocês que vão cantar. Essa também vocês conhecem, eu não quero cantar não. Desculpe pela letra, mas é porque a música é grande, aí ficou pequena. Mas vocês já conhecem de qual é salteado. Aqui, nessa casa, entrei, e aqui dentro eu vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudos e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nessa casa de oração, pratiquei o Evangelho. Foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Eu que de vez com o homem velho. Depois de muitos e muitos leituras e a água da fé, religar e religar. A casa quando é santa é posto. Amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. As vibrações desse lugar, depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei.
A casa quando é santa é. Com certeza. Dissipando transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Aqui, Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Estudos e água da fé, religar e religuei. Toda casa quando é santa é. Agora tá bom, vocês cantando. Transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento. Fala aí, Patrícia. Santa Casa Santa, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Oh, aqui é uma Santa Casa Santa. Essa canção não precisa falar muito, né? Eu acho que a história da maioria dos espíritas passa por esse caminho. Por esse caminho de estar precisando de alguma coisa e encontra na casa espírita todas essas coisas, essas bênçãos que recebemos. Tem uma pessoa assistindo ali de longe. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Verdadeiramente. Uma está lá em Portugal. Olha lá, dê tchau para ela que ela está ali, ó, ao vivo nos olhando. É isso. A tecnologia, tem pessoas que acham que a tecnologia é só para coisas ruins. Não, aproxima a gente também de pessoas que estão distantes. Mas às vezes nos afastam das pessoas que estão perto. Então vamos voltar a ficar pertinhos aqui, tá? Aconchegados. A Patrícia vai ficar ouvindo de lá. Aí, tem uma parte que diz assim, eu gosto muito aqui quando diz assim, essa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz. Quando eu descobri que eu posso cantar uma canção e ela resolver como uma prece, para mim foi muito bom. Porque às vezes, num momento de agonia, eu não conseguia fazer prece, mas eu consigo cantar. E aí a canção resolve. Quanta luz, olha só que letra, quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. E aí os espíritos que não gostam muito de luz, ou eles se afastam, ou passam a gostar de luz. É isso que acontece, evangelização. Então, essas vibrações que a gente recebe de amor, essas canções, é por isso que a gente tem que pensar muito bem o que estamos ouvindo, o que estamos assistindo, o que estamos propagando pela internet, porque às vezes a gente só pega alguém e envia alguma coisa, a gente reenvia e nem olha o que foi, e aí quando vai ver é uma coisa que você não acredita, não aceita. Então, quando é uma coisa ruim, para ali. Aliás, eu já pedi a amigos meus para não me mandar, eu já pedi, delicadamente. Não me mande esse tipo de coisa porque eu não gosto. Eu tenho esse direito. Eu não mando nada de coisa. Então, eu tenho o direito de me prevenir, porque a gente precisa se prevenir. Se eu tenho um problema de alcoolismo, eu evito de ficar perto de bebidas. Então, eu evito de certas postagens que não me fazem bem. Vamos seguir, que a hora já lá. Eu trouxe, foi essa, quando eu falei assim, ó, já tenho aqui o tema. E aí eu falei para ele, ó, já peguei aqui. Da outra vez que eu vim aqui e falei sobre alegria na espírita, era um tema de uma revista que tem espírita. E aí quando eu falei para ele, mas eu vou falar o que e tal, aí eu fui procurar na internet, aí parece que é o acaso, mas nunca é, apareceu esse poema, também da mesma revista espírita lá,
dessas pessoas que têm esse canal lá na internet, apareceu esse poema: toda a natureza é um desejo de serviço. Serve a nuvem, serve o vento, serve o sulco. Onde houver uma árvore para plantar, planta-a tu, que a gente fica esperando o outro fazer. Onde houver, está ali, está precisando de uma árvore, vai lá e faz, não espera ninguém, não. Onde houver uma tarefa, onde houver um erro para corrigir, corrige-o tu. Porque a gente acha, mas o filho de fulano aqui da casa espírita, ele está bem mal educado, mas é a mãe que tem que educar. Depois ele vai se relacionar com o teu filho, com a tua filha, de quiçá ser o esposo ou a esposa. Então, começa ali, é responsabilidade nossa. Onde houver uma tarefa que todos recusem, adivinha quem tem que aceitar? Tu. Sê quem tira a pedra do caminho, o ódio dos corações e as dificuldades dos problemas. Às vezes a gente só traz problemas para casa. Percebeu um problema? Pesquisa uma solução e já traz, tem esse problema, mas eu tenho aqui essa solução aqui. Há a alegria de ser sincero, de ser justo. Há, porém, mais do que isso, a imensa alegria de servir. Como seria triste o mundo se tudo já estivesse feito? Seria horrível a gente chegar aqui e já está tudo pronto. O que viríamos fazer aqui? Se não houvesse uma roseira para plantar, uma iniciativa para lutar. A gente acorda de manhã, sim, tendo que acordar para lutar. Ela reclama de uma dor que apareceu no calcanhar dela. Tudo quanto é médico, que ela quer saber que dor é essa. E eu falo para ela, poxa, o carro é bem mais novo e dá problema. Ela está com 80 anos, eu não tenho nenhum carro de 80 anos. Meu carro tem 10 anos e já está cheio de problema. Ela tem 80 anos e não quer sentir uma dorzinha no calcanhar. É claro que ela vai ter que pesquisar, mas é normal da vida. Um tio, o irmão dela, falava assim: o dia que eu acordar sem dor, eu vou no médico, que eu devo estar com problemas. É isso aí. Se não houver... Aqui, uma pessoa que acorda com dor aí, está aí, rindo. Se não houvesse uma roseira para plantar, uma iniciativa para plantar. Não te seduzam as obras fáceis. As obras fáceis. A gente fica querendo só o que é fácil. Não te seduzam essas obras. É belo fazer tudo que os outros recusam a executar. Alguns, inclusive o benfeitor da casa aqui, tinham pessoas que se recusavam a fazer o que ele fazia. Cuidar de pessoas doentes do jeito que ele cuidava, não é? É belo fazer tudo que os outros se recusam a executar. Não cometas, porém, o erro de pensar que só tem merecimento executar as grandes obras. Só se for se eu tiver isso que os médicos, mediunidade que o Chico tiver, o Chico falava que a minha mediunidade leva, mas leva também os problemas que vêm com ela. Porque vem muita coisa, leva um pacote. Eu não quero tomar mediunidade não, tá? Porque eu tenho medo de espírito. Há pequenos préstimos que são bons serviços. Enfeitar uma mesa. Hoje, eu me sinto bem porque foi as casas espíritas me ensinaram isso. Eu saio de casa e deixo o café pronto. Eu me sinto muito bem fazendo esse café para minha esposa. Está lá prontinho. Enfeitar uma mesa, arrumar os livros, pentear uma criança. Já experimentaram? Pegar o cabelo de alguém e ficar penteando? É maravilhoso. Aquele é quem critica, este é quem destrói. Sê tu aquele que serve. Esquece. Porque a gente fica prestando atenção. Aquele é muito chato, aquele... Sê tu aquele que é legal, que vai e faz as coisas. Isso eu estou falando para mim, tá? Porque tudo isso me caiu como luva. Servir não é propósito dos seres inferiores. Deus que nos dá fruto e luz serve até hoje. Foi isso que Jesus falou? Poderia chamar-se o servidor. Deus pode ser chamado de o servidor, que ele serve até hoje. E tem os seus olhos fixos nas nossas mãos e pergunta-nos todos os dias. Qual é a pergunta de Deus? Todos os dias.
Sabe qual é? Serviço de hoje. Todos os dias ele pergunta isso. No final, na hora de dormir, eu fiz algo para alguém, eu fiz algo, ou pelo menos eu não injuriei ninguém, não falei mal de ninguém, não pensei mal de ninguém. Um dia a gente vai conseguir até não pensar, é terrível, até não pensar, mas a gente vai conseguir um dia. Então vamos cantar a última canção. Eu trouxe uma canção que é de uma pessoa, um jovem compositor. Posso cantar essa última? É um jovem compositor chamado Danny Black. Eu estou dizendo para vocês, ele não é espírita, ou pelo menos as canções não são denominadas como espíritas, mas as letras desse menino, ele é filho de uma pessoa que todos vocês conhecem. Você para mim foi o sol. A mãe dele é a Tetê Espíndola. Então é de uma família. Ouça uma canção. Ouve aí, Patrícia. Procura aí que você vai gostar. Olha só o que ele fala na canção. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que eu era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que eu era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as nuvens crescem. Quando se desnudam, quando não esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncio, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, sou súdito, sou rei. Somente atento à voz do tempo saberei. Eu sou maior do que era. Estou melhor do que era. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Vamos mais uma vez. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que eu era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Dá tempo ao tempo. O melhor remédio é o tempo. As coisas mudam, mas nós temos que fazer a nossa parte para a mudança ser joinha para todos. Um bom dia a todos. Felicidade ao servir para todos. Bom dia a todos. Fiquem com Deus. Obrigado, Santana. Leva o nosso abraço lá para sua casa, todos nós aqui. E aí, depois de nós ouvirmos isso tudo, né? Sentirmos. Ouvir é uma coisa, sentir é outra, né? Então aqui nós estamos com nossos sentimentos abertos e sentimos isso tudo. Está faltando uma? Ele vai cantar depois. Vai cantar. Vai. Depois ele canta. Lá embaixo ele canta para a gente. Do Vinha de Luz. Então, meus irmãos, assim, uma coisa que eu preciso perguntar para vocês, né? Tem como nós sairmos daqui do mesmo jeito que nós entramos? Tem?
com toda sinceridade, tem como, depois desse chamado tão importante, né? Nós estamos aqui no Vinha de Luz, precisamos de trabalhadores? Precisamos. Todas as casas estão precisando. Todo lugar está precisando de trabalhador do bem. Então, não é aqui que é a necessidade máxima, mas a necessidade é nossa. Nós é que precisamos servir. Onde estiver, a casa mais próxima, de outra religião também, mas é servir ao Cristo. Na rua, no ônibus, no trabalho, onde estivermos. Que saiamos daqui com esse ideal de vida, nos colocarmos à disposição de servir. É muito importante para quem? Para nós. O Cristo precisa. O Cristo já é Cristo. Já chegou lá. Nós ainda temos uma caminhada. E só através do amor e da caridade, do serviço no bem, é que vamos chegar um dia na condição do Cristo. Então, queria agradecer a todos vocês que vieram nos prestigiar, né, nesse momento, compartilhar conosco esse momento tão feliz, tão especial. Hoje eu estou empregando muito essa palavra, né? Tão especial para a gente, né? E aqui, com muito esforço, nosso irmão Maceió, ele fez questão de subir a escadinha. Todos sabem das dores que ele vem sentindo, dores físicas, que o problema dele é só físico. Espiritual, já foi provado espiritualmente. Então ele está aqui. Eu pedi para que ele fizesse nossa prece final hoje, mas gostaríamos também, antes da prece, que ele pudesse trazer algo que ele gostaria de falar. Ele deixar aberto para que ele pudesse falar. E eu sei que a alegria que está ali dentro daquele coração é imensa. Tá bom? Dá um recado antes. Eu me sinto assim muito feliz, mas muito mesmo, né? Em 2004, eu saí com a minha companheira à procura de encontrar um lugar para construir uma casa, né? Andei esses quarteirões todos do Mato Alto até a Estrada do Moinho, eu andei procurando por tudo quanto era canto, um lugar que desse certo para colocar. E acompanhado por Frei Fabiano de Cristo. Ele está aqui presente nesse instante. E acontece que nós encontramos aqui, nesse lugar, o lugar mais seguro. Ali naquela primeira rua encontramos 2 terrenos, e esses 2 terrenos, a vizinha era evangélica, e ela começou a impedir, quando descobriu qual era o nosso objetivo, né? E aí eu descobri esse terreno aqui, cheio d'água, com a placa da frente, vende-se, né? Aí eu procurei, me interessei, e a moça que era dona daqui do terreno, ela fazia parte da igreja presbiteriana. E ela, quando descobriu qual era a minha pessoa, sem me conhecer, ela disse: seu objetivo é divino. Eu vou lhe dar todo apoio para você adquirir esse terreno. Aí ela ofereceu o terreno e nós procuramos comprar o terreno à vista e ela diminuiu o preço. Era 16 mil reais, aí passou para 13. Aí a gente comprou o terreno. Quando a gente foi fazer a passagem dos documentos e pagar, o nosso dinheiro tinha sido usado no banco. No banco em que estava o dinheiro, as pessoas do banco usaram o dinheiro, a caixa estava zerada. A gente só tinha 2 mil reais. Aí eu voltei, muito sem graça, para o escritório de contabilidade do despachante e conversei com ele a respeito. Aí ele disse: deixa o documento feito, que quando o senhor puder,
esse dinheiro vai voltar, quando o senhor puder, esse dinheiro vai voltar, o senhor compra o terreno. Aí a notícia foi à dona do terreno. Aí a dona do terreno disse para mim que ela tinha uma mediunidade maravilhosa, né? Ela disse para mim, disse, não, aguarde, eu vou ter paciência, o terreno está vendido, senhor, o documento já está sendo feito, já foi feito, e vai aparecer uma pessoa por esses dias que vai se prontificar a comprar o terreno. Pode ficar tranquila. E eu fiquei tranquilo. Aí, de repente, apareceu a pessoa e que se ofereceu. Disse, o terreno custa 13 mil, eu vou dar 14, que é para R$1.000 ficar para você construir o primeiro barraco para começar a obra. E assim foi feito, né? E eu fiquei admirado porque a dona era evangélica. E ela tinha toda essa previsão que o lugar ia ser usado para o bem, para o amor de Deus, para ser posto em prática, né? Com a assistência de Frei Fabiana de Cristo. Ele está aqui nesse instante presente e está agradecendo a vocês de todo o coração, de toda a nossa alma, e está recomendando a vocês que tenham paciência com a passagem que o mundo está sofrendo agora no momento. Tenham paciência. Muitas casas religiosas estão enchendo, estão lotando, mas não estão cultivando o mesmo objetivo que vocês estão cultivando. Vocês tenham paciência, mesmo que essa casa se reduza a 3 ou 4 pessoas, ou a sua casa de oração se reduza a 3 ou 4 pessoas, desde que vocês estejam com o Cristo, como foi lembrado no estudo da manhã de hoje, desde que vocês estejam de braço dado com Jesus, vocês estão fazendo o trabalho que o mundo está precisando. O mundo está precisando de almas sinceras, que cultivem o bem. Gaste um pouco do seu tempo, da sua vida, servindo a Deus, em todas as horas de sua vida. Eu estou aqui muito feliz por essa casa ter se edificado nesse lugar. Está sendo muito útil para o Brasil inteiro e para o mundo, porque essa pessoa qual eu estou usando, ele ora todos os dias, de manhã e à noite, pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Lá no Oriente Médio, onde Jesus nasceu, está havendo a verdadeira ignorância. As pessoas estão esquecendo de Jesus, da sua passagem na terra, mas vocês não. Vocês estão aqui através do Espiritismo, vocês estão aqui no Brasil trabalhando arduamente. Eu peço a todos vocês que são de outras casas espíritas, que quando tiverem tempo nas suas casas de oração, orem pela paz do mundo, orem por essas guerras. Ore pelas vítimas que estão se tornando vítimas agora no momento. São vítimas os que estão sendo condenados ao sofrimento e são vítimas aqueles que estão provocando a guerra, porque eles estão agravando seus débitos com o futuro. Vocês prestem bem atenção. Cada um de vocês, se puder, assuma um compromisso, nem que seja em seu lar, em trabalhar pela paz do mundo, pela bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, que Jesus não morreu. Jesus continua vivo em muitos corações espalhados por o globo terrestre. E nós precisamos de pôr em prática a vontade de Jesus aonde estivermos, com todo amor, com todo carinho. Colocar sempre em primeiro lugar as coisas de Deus em nossa vida. Colocarmos em primeiro lugar. Eu, em minha vida, nessa última encarnação, eu procurei me dedicar com todo carinho, com todo amor, com toda gratidão a Deus,
procurei me dedicar sempre ao bem, porque nós, quando estamos para servir a Deus, não encontramos mal para tecer comentário, para perdermos o nosso tempo, para ocuparmos com os nossos afazeres. Nós encontramos um compromisso de fidelidade a Jesus. Encontramos esse compromisso de fidelidade a Jesus. Vamos continuar trabalhando, lutando e servindo, como foi a música apresentada na manhã de hoje. Vamos continuar. Essa casa está sendo um farol de luz e vocês estão, nesse instante, sendo pacificados. Todos estão recebendo a graça de Deus. Eu estou aqui presente, muito feliz. Eu não posso passar a emoção que eu estou sofrendo, sentindo em minha vida, com ver essa casa tão florida na manhã de hoje. Muito obrigado. Deus abençoe, ilumine a vida de cada um de vocês que estão aqui presentes. Muito obrigado. Que essa casa foi edificada no lugar certo, pelas pessoas certas, no momento certo. E nós estamos felizes, muito felizes. Que Deus abençoe a todos vocês sejam abençoados, iluminados e assistidos pela bondade de Deus, nosso Pai. Muito obrigado. Eu sou um amigo de vocês. Estou muito feliz com a presença de todos. Muito feliz. Graças a Deus. O vosso irmão Fabiano de Cristo. Vosso irmão de todas as horas. Qualquer um de vocês que precisar de mim, podem me chamar, que eu estou às ordens. A hora que vocês precisarem de mim, eu estou a toda inteira disposição de qualquer um de vocês. Eu e outros irmãos aqui da casa. Tem um irmão também aqui presente, Miguel Couto, e ele, famoso médico brasileiro, Miguel Couto, ele também se encontra aqui presente, agradecendo a vocês de todo o coração por ter ajudado esse irmão a edificar essa casa nesse lugar tão sólido, tão querido, tão abençoado por Deus. Muito obrigado, graças a Deus. Muito obrigado mesmo, estou muito emocionado com a presença de todos. Quando precisarem de mim, nas horas difíceis ou fáceis da vossa vida, pode me procurar, que eu ajudarei de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a força que eu tenho no meu íntimo para servir, como já tenho servido a todos. Muito obrigado, graças a Deus. Muito obrigado. Faça a oração. Senhor, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, estamos aqui hoje comemorando esses 18 anos de existência dessa casa querida. Estamos agradecendo a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, e rogando a Deus que abençoe a todos, especialmente o nosso irmão que se encontra aqui presente, e todos os irmãos que contribuíram para o bem-estar dessa casa, nosso querido Leopoldo Machado, Viana de Carvalho e outros que trabalham, nossa querida Joana de Ângeles, e todos que trabalham por essa casa, estejam aqui de todo o coração recebendo o nosso abraço, a nossa gratidão, o nosso apreço, de toda a nossa luz, de nosso entendimento. Muito obrigado, Jesus, por tudo. Que esse dia, 16 de março, seja abençoado por Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por nosso Pai Celestial. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos vocês, como já foi pacificado, porque eu mesmo ajudei a todos que estavam aqui pacificando a vocês, receber essa graça na manhã de hoje. Muito obrigado, graças a Deus. Muito obrigado.
que essa casa se reproduza e continue crescendo, sendo luz, sendo esse farol a iluminar a todos que aportam com todo carinho, com todo amor. Muito obrigado. Graças a Deus. E assim, nós aqui agradecemos a tudo, a esse momento que aqui nos encontramos, e damos por encerrado, com a graça de Deus, a permissão do Cristo, nossa palestra da manhã de hoje. Muito obrigado, que assim seja.
verdade.